Bom, pessoal, nós vamos estudar agora o item 3.3, matriz inversa, né? Imagine que a gente tem uma matriz A e quer descobrir sua inversa. A gente pode usar o conhecimento de decomposição LU para obter a inversa, certo? Vamos começar com a matriz 3×3, certo? Imagine o seguinte, imagine que eu tenho uma matriz, um sistema A, sistema A X BA, certo? Vamos supor que eu tenho um outro sistema A, mesma matriz A. Bom, aqui eu vou chamar de XA, solução XA para o vetor BA. Uma solução XB, o vetor Bzinho, certo? E uma solução, esse aqui ficou muito gordinho, né? Matriz A, um sistema A, XC, vetor B do lado direito C, certo? Bom, vamos supor no caso de uma matriz 3×3, imagine que o vetor BA ele vale 1 para a primeira linha, 0 e 0. Certo? Na matriz inversa, A na menos 1, a gente vai ter o seguinte. Essa aqui é a matriz A na menos 1. Ela vai ter 3 colunas, certo? 3 colunas. Se eu fizer o vetor do lado direito BAC1, 0, 0, a solução XA seria X1, X2, X3, né? Para identificar melhor aqui nesse caso, vou colocar X1, XA1, XA2 e XA3. Ora, a solução XA, nesse caso, vai ser a primeira coluna da matriz inversa, certo? Então aqui a gente vai ter XA1, XA2 e XA3, certo? Se a gente fizer agora a mesma coisa para esse segundo sistema aqui, ó, só que agora a gente vai fazer o seguinte, vai fazer o vetor do lado direito mudar. Note como isso se aplica depois na solução a fazer decomposição LU. Vai mudar apenas o vetor do lado direito, certo? Então, se eu fizer agora 0, 1, 0, o vetor B, né? A nova solução XB, aqui a gente tem a solução XA. A nova solução XB vai ser a segunda coluna da matriz inversa. Então vai ser XB1, XB2, XB3. E
a segunda coluna da matriz inversa é a solução do sistema AXB-BB, onde o BB é 0, 1, 0. Então aqui eu vou ter XB1, XB2 e XB3, certo? Claro, se a gente agora fizer o vetor BC igual 0, olha, UBA 1, 0, 0, BB 0, 1, 0, BC 0, 0, 1. Se a matriz tivesse uma ordem maior, 4, por exemplo, aqui o BA seria 1, 0, 0, 0, o BB 0, 1, 0, 0, o BC 0, 0, 1, 0, e o BD, né, que seria a quarta solução, 0, 0, 0 e 1. Né? Aqui no caso 3 por 3, achando a solução desse sistema, não interessa como, né? Mas encontrando a solução, XC, vetorzinho XC, eu vou ter XC1, XC2, XC3, certo? Esse vetor, solução, é a terceira coluna da matriz inversa. Olha lá, ó. Então aqui, ó, eu vou ter o XC1, o XC2 e o XC3, né, pessoal? Agora, vocês imaginem se a gente fosse encontrar a matriz inversa fazendo eliminação de Gauss. Fazer eliminação de Gauss no primeiro sistema, encontrava a solução. Depois fazia de novo no segundo sistema, encontrava a solução. Depois fazia de novo no terceiro sistema, encontrava a solução. Ora, a gente pode usar o conhecimento que a gente teve com decomposição LU para fazer a inversão de matrizes. Por quê? Vamos supor que eu não tivesse feito ainda, resolvido nenhum sistema com essa matriz A. Eu posso resolver o primeiro por eliminação de Gauss. Aí eu encontro a matriz LU. Com as matrizes L e U, eu posso encontrar com substituições progressivas e regressivas a solução XB sem precisar fazer eliminação de Gauss. Depois faço a mesma coisa com a solução XC sem precisar fazer eliminação de Gauss. Por quê? Porque note que a matriz é igual e só mudou o vetor do lado direito. Né? Então se aplica totalmente aqui o caso de a gente achar a inversa de uma matriz usar a decomposição LU. No caso de a gente já ter resolvido um sistema antes, ou seja, de a gente saber já de antemão qual é a matriz U e a matriz L da matriz A, então eu não preciso nem fazer a eliminação de Gauss no primeiro caso. Se eu já conheço a matriz U e a matriz L, eu já posso usar a matriz U e L para encontrar a solução com substituições progressivas e regressivas, como a gente fez para a decomposição LU, certo? Eu vou abrir uma nova layer para a gente exemplificar isso, né? Como que a gente faria, fazer um esqueminha de como a gente fazer isso com decomposição LU. Depois a gente vai fazer um exemplo numérico, tá? Uma outra aula. Então eu vou criar aqui uma nova layer, tá? Vou copiar, dizer assim, ó, vou copiar essa parte aqui. Isso aqui eu posso copiar, certo? E vou aqui para minha nova layer. Como que a gente vai usar agora, então, decomposição LU na solução, né?
Então vamos escrever assim, ó. Usando decomposição LU para encontrar a matriz inversa. Certo? Então, note. Eu quero chegar, se eu fosse fazer eliminação de Gauss, eu chegaria no sistema assim, ó. O XA, que é a primeira coluna da solução da inversa, né? DA. Vamos supor que eu já conheço as matrizes L e U, da decomposição LU da matriz A, ou seja, eu já executei, já resolvi um sistema alguma vez com a matriz A fazendo eliminação de Gauss, então eu já conheço as matrizes L e U, certo? Se eu não conheço ainda, eu posso então resolver esse primeiro sistema fazendo eliminação de Gauss, para poder achar as matrizes L e U, tá? Mas vamos supor que eu já conheço, então eu já vou aplicar a decomposição LU para achar já direto na primeira coluna, né? Então, como que eu faço aqui? A matriz U eu já tenho, né, pessoal? Eu não tenho o vetor D. Como que ficaria o vetor D, né? Porque uma vez que a gente fez operações lineares aqui na matriz, no sistema A, XA, BA, eu modifiquei a matriz A, passou a ser U, e eu modifiquei o vetor B, passou a ser DA. Com decomposição LU, eu acho quanto que vale o DA sem precisar fazer eliminação de Gauss, né? Então, como é que a gente faz? Resolve o sistema L D igual a B, né? DA, BA. Então, eu já tenho as matrizes L e U, né? Então, o que é que eu faço aqui? Eu faço, nesse caso, substituições. Eu vou fazer aqui o risquinho, né? Para ficar mais fácil. De baixo para cima, tá lembrado? De baixo para cima. Eu acho daí os valores do D. DA1, DA2, DA3. Né? Aí, com esse valor do D, eu venho aqui no sistema UXD, coloco o valor do D, que eu já sei. E agora eu tenho a matriz U e o vetor D. Eu faço substituições de baixo para cima, né? Primeiro o x3, depois o x2, depois o x1. E, finalmente, acho a solução XA, primeira coluna da matriz inversa. Né? Ora, a gente faz a mesma coisa para o sistema AXB-BB, AXC-BC. Né? Então, novamente aqui, ó. Bom, a gente até pode copiar, né? Olha só, vamos copiar aqui, para ficar um pouco mais rápido. Né? Simplesmente aqui onde tem A gente vai colocar B, né? Olhando aqui. E aqui. Bom, então aqui fica LD. Então eu tenho que resolver o sistema AXB-BB. No final, se eu fizesse eliminação de Gauss, né? Para a gente poder entender. Se eu fizesse, não vou fazer, claro. Eu já fiz antes. Teria que ter feito antes, né? XB, DB. Né? Quanto que vale o DB? É fácil, é só resolver o sistema LD, B, B, B.
eu acho o DD, jogo lá, o DB, desculpem, jogo aqui no sistema UXBDD, DB, e aí faço substituições de baixo para cima e acho o valor do XB, né? Que é a segunda coluna da matriz inversa. Bom, aqui também eu tenho o sistema L, D igual a B, só que aqui é o L, D, C, B, C. Então, B, C, né? Então, eu tenho aqui o B, C, e resolvendo o sistema L, DC, BC, eu acho quanto que vale o D, né? Certo? Lembra que a matriz L é uma matriz triangular inferior. O primeiro termo a gente já conhece direto, então eu acharia o DC1, depois o DC2, depois o DC3, né? Acho os valores do D com substituições progressivas de baixo para cima, da linha 1 até a linha 3, e depois aplico esse valor do D direto no sistema U, que é a matriz U, o lado U não muda, né? A matriz U não muda. Aqui é XC. E aqui DC. Então aqui eu faço substituições de baixo para cima, acho o DC1, depois o DC2, depois o DC3. Achei o DC. Substituo o valor de DC aqui, né? Coloco na expressão no sistema UXD, UXCDC. E agora faço substituições de baixo para cima. Acho o X3, o X2 depois o X1, porque a matriz U é uma matriz triangular superior, né? Os termos abaixo da diagonal são nulos, né? Aí a gente acha daí o X3, depois o X2, depois o X1, fazendo substituições regressivas, né, de baixo para cima. E daí eu encontro o XC, né? E finalmente a minha matriz inversa foi encontrada, né? Só para ficar ela desenhada aqui bonitinha, vamos pegar aqui a lei anterior, essa aqui, ó. Vou selecionar ela aqui, novamente, né? E agora, nessa camada aqui, nossa nova, selecionar aqui, Ctrl C, agora ativo a lei 10, agora sim. Finalmente, descobrimos a matriz inversa, né? Claro. Aqui, na verdade, os termos, a gente poderia escrever também assim, pessoal. Ó. Aqui eu coloquei os termos, como a gente tinha visto os componentes de cada vetor, né? Mas aqui, essa coluna aqui seria o vetor XA, solução do primeiro sistema. Depois, aqui a outra coluna seria o vetor XB. E depois, aqui a terceira coluna, o vetor XC. Então, com decomposição LU, a gente consegue encontrar fácil a solução fazendo substituições progressivas no sistema LDB, depois regressivas no sistema UXD, para cada valor do vetor B, né? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, no caso uma matriz 3×3, mas o raciocínio é igual para uma ordem superior, né? Sem problema nenhum. Tá bom, pessoal? Obrigado.